Eu vou falar algo agora que contradiz o que o povo diz, contradiz o que muitos pregam e causa conflito na mente de muito ser humano. Romanos capítulo 8, versículo 9. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. A Bíblia, não sou eu que estou dizendo, não. É a Bíblia, é a palavra de Deus que está dizendo: quem não tem o Espírito Santo não é de Deus. As pessoas acham que pelo fato dela ter se batizado nas águas, ela é de Deus. Pelo fato dela frequentar uma igreja, ela é de Deus. A pessoa acha que pelo fato dela não fumar, não beber e não adulterar, ela é de Deus. A Bíblia está dizendo que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esta pessoa que não tem o Espírito não pertence a Ele, não é dele. Repita comigo: só é filho de Deus e pertence a Deus aqueles que têm o Espírito Santo. É doloroso para muita gente estar na igreja há 10 anos, 15 anos e saber que ela não é filha de Deus e ela não pertence a Deus. Porque 15 anos ela perdeu tempo estando dentro da igreja, buscando pela saúde e não buscou o Espírito Santo. 15 anos na igreja pedindo dinheiro para Deus e não se converteu ainda. 15 anos orando pela família, pensando no marido, nos filhos, e esqueceu de pensar na salvação. 15 anos, 10 anos, 5 anos na igreja, buscando coisas carnais, terrenas, materiais, e esqueceu da vida eterna. Aleluia. Está dentro da igreja, mas não busca as coisas lá do alto. Colossenses 3:1 está escrito: portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, aonde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Quer dizer, quem ressuscitou na fé de Cristo vai buscar as coisas da onde? Lá do alto. Essas coisas do alto é do mundo vindouro, é da vida eterna, não nas coisas da terra, porque tudo na terra passa, tudo acaba, tudo passa. Gente, eu preguei na televisão, até chorei esses dias. Quando Jesus disse: passará os céus e a terra, significa dizer que tudo desse mundo passa. Quer ver? Lançou um tal de Corcel, Opala. Esse veículo era o top. Só os magnatas tinham Opala, Corcel, Comodoro. E aí? Passou. É moda. Veículo, carro, matéria, é moda, passa. Já nasceram muitas pessoas, Chacrinha, Bolinha, Hebe Camargo, Michael Jackson, Elvis Presley, Beatles, Bob Marley, morreram, passou. Agora essa palavra que está na tua mão aí, ó, nasceu há 2019 anos atrás e continua a mesma, com o mesmo poder, com a mesma validade. É isso que Jesus está dizendo. Aí as pessoas dão valor a coisas que passam, que acabam, e não dá valor a essa palavra que é eterna. Aleluia. A Bíblia diz que nós, nesse mundo, somos iguais à neblina. Olha lá, ó. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. O ser humano tem muita vaidade, o ego, pessoas egocêntricas, vaidosas, e tudo passa. Nós somos igual a rosa, essa é a verdade. Só que a rosa, ela nasce, brota, né? Abre e dura uma semana, talvez 2 semanas, 15 dias. Nós duramos um pouquinho mais de tempo do que a rosa, mas não muito tempo mais. Eu peguei meu filho, falei: vamos na praia, filho. Meu filho estava pedindo muito para mim, ele falou: vamos, papai. Levei na praia, cheguei lá, tinha um corpo estendido.
E eu falei: o que aconteceu com essa ambulância? Aí tem um corpo ali. Que corpo é esse? É um homem que acabou de morrer. Eu falei: por quê? Porque ele entrou na água, e aí a correnteza levou um pouquinho, ele se desesperou, não sabia nadar, e aí apagou ali e morreu afogado. Assim é esse mundo, tudo acaba, tudo passa, a vida passa, tudo que está em pé cai. E aí as pessoas estão perdendo tempo nas igrejas, buscando coisas que passam, coisas fúteis, coisas insignificantes e sem valor. A Bíblia diz que algo mais valioso do que um tesouro escondido, ou do que uma pérola escondida, é o reino dos céus, ao ponto do ser humano se desprender de tudo que possui para adquirir esse tesouro. Nós temos que buscar esse tesouro, e para isso temos que ser de Cristo, ser de Deus, pertencer a Ele. E a única maneira de pertencer a Deus e ser de Deus é tendo o Espírito Santo. Então diz: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, no versículo 10, o corpo, na verdade, está, ou seja, esse corpo é essa vida terrena. Se Cristo está em mim, está em você, essa vida terrena já não vale nada. Por quê? Porque o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Quer dizer, o corpo pode não valer nada, mas o teu espírito passou a receber a vida eterna. E diz mais: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito. Olha lá, se em vós habita o Espírito de Deus, a Bíblia está dizendo que esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo, ele vai vivificar, ou seja, ele vai te dar vida eterna, também no vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito. Só existe vida no corpo mortal se o Espírito de Deus habitar na pessoa. Eu digo isso porque a Bíblia diz que quando nós morrermos, nós vamos receber um novo corpo. Só que não vai ser esse corpo aí não, é um corpo transformado. Repita comigo: também há corpos celestiais e corpos terrestres. E, sem dúvida, uma é a glória dos celestes e outra a do terrestre. Veja que cada um tem um corpo diferente, mas nós vamos ressuscitar num corpo transformado. Agora, olha para o Bispo França: só vai ressuscitar e continuar vivendo para sempre aqueles que tiverem o Espírito de Deus, porque aqueles que têm o Espírito de Deus pertencem a Deus. Quem não tem o Espírito de Deus não pertence a Deus. Pode estar dentro da igreja, pode ter sido batizado nas águas, pode não fumar, não beber, não adulterar, não mentir, não pertence a Deus. Só pertence a Deus aqueles que têm o Espírito de Deus. Então, por favor, coloque a mão no ombro do irmão que está ao lado e diga: meu irmão, não perca o seu tempo dentro das igrejas buscando coisas terrenas. Busque o reino de Deus, as coisas espirituais, o Espírito Santo, o Espírito de Deus. São poucos os pastores que pregam isso que eu estou pregando, poucos bispos que pregam isso que eu estou pregando. Deus está me usando aqui para abrir os seus olhos. Nicodemos, no João capítulo 3, disse: sabemos que tu és o mestre vindo de Deus. Os fariseus reconheceram que Jesus era de Deus. Mas Jesus virou para Nicodemos e disse: em verdade te digo, se não nascer de novo, não pode nem ver o reino de Deus. Quer dizer, se não tiver o Espírito Santo,
não vai ver, não vai entrar no reino de Deus. Para entrar no reino de Deus tem que ser filho. E para ser filho tem que ter o DNA de Deus dentro de você, a célula de Deus dentro de você. E essa célula chama-se Espírito Santo.